Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos iniciar a mensagem dessa noite. Hoje o tema da nossa mensagem é falar sobre a amizade. Vamos explorar um pouco, à luz da palavra do nosso Deus, o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos instrui sobre amizade. Quando nós nos referimos à Bíblia, é sempre importante nós lembrarmos que a Bíblia Sagrada, ela expressa a vontade de Deus, ela nos mostra quem é Deus, os seus valores, os seus princípios, os seus pensamentos, pelo menos em parte daquilo que Deus quis deixar registrado para o nosso ensino, para o nosso proveito. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e tem a finalidade de nos ensinar a maneira certa de viver. É muito importante nós termos sempre isso em mente. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco, nós estamos lendo e com o nosso ouvido interno nós estamos captando o nosso espírito, especialmente com o nosso espírito, mas também com a nossa alma, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, enfim, com a nossa pessoa, com a nossa individualidade, nós vamos recebendo aquilo que Deus tem para nos transmitir. Ele quer nos transmitir, Ele tem prazer em nos ensinar. Jesus foi considerado um mestre por excelência, chamado de o mestre dos mestres. Ele se assentava para ensinar aquilo que estava registrado na lei, nos profetas, na parte que hoje nós conhecemos como o Velho Testamento, claro, porque o Novo ainda não tinha sido escrito, e hoje nós temos à nossa disposição a palavra do nosso Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco, é como se o próprio Deus falasse conosco, e se nós abrirmos o nosso coração e pedimos que o Espírito Santo fale conosco através dessa palavra, é a mesma coisa que Deus, o próprio Senhor Jesus, estivesse falando conosco, amém? É assim que nós devemos receber a mensagem, nós devemos ler e receber as mensagens que tratam do ensinamento bíblico, da leitura bíblica. Para a glória do nosso Deus, então, nós pedimos que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos capacite, a mim para ministrar, a mim para explicar, a mim para transmitir aquilo que da parte de Deus Ele já me concedeu e vai ainda me conceder. Nesse momento, no exato momento, eu preciso ainda mais da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, para transmitir essa mensagem para vocês, para que assim ela possa chegar também ao seu coração, à sua mente, e produzir efeitos, produzir transformações, para que ela seja uma bênção para você que vai ouvir, que vai presenciar tudo que será falado, ministrado nessa noite. E é um tema de suma importância, que há poucos dias atrás se comemorou o Dia do Amigo, e nós então fomos movidos para tratar desse assunto, da amizade. É um tema assim que nós escolhemos, inspirados por Deus mesmo, para falar desse assunto, amém? Então fique aí ligado no trono da graça, abra sua mente, abra o seu coração para receber a mensagem do nosso Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele mesmo, amém? Glória a Deus, isso declai, Deus declodelai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos usar aqui para introduzir o assunto, o texto de Jó, livro de Jó. No capítulo 2 nós vamos ler dos versos 11, 12 e 13. Jó, capítulo 2, versos 11, 12 e 13. Diz-nos assim então o nosso Deus na sua palavra: E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo, e romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou o seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça, e ficaram sentados no chão,
na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento não encontravam forças para dizer nada. Amém? Glória a Deus. Então nós sabemos que Jó havia passado por uma tragédia. Com a permissão de Deus, Satanás então atingiu a sua família, matando assim os seus filhos e filhas, matando os seus animais e, enfim, destruindo propriedades, e ainda foi permitido por Deus que ele fosse acometido de uma doença semelhante a uma lepra. Propriamente nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não afirma que era uma lepra, mas a sua própria carne foi sendo comida e cheirava muito mal. Então isso é uma característica típica de lepra, que era uma doença muito comum nos tempos remotos. Então esses amigos, esses 3 amigos, conforme nós lemos agora, foram até Jó, souberam a notícia e foram até Jó porque se compadeceram daquela situação deles, e foram ali também para prestar solidariedade e consolar então a Jó. Só que quando eles se encontraram com Jó, além da tristeza que eles já estavam sentindo pela notícia que tinham recebido, por aquela desgraça, vamos dizer assim, havia se abatido sobre Jó e sobre a sua família, eles, quando viram o estado de Jó, eles não souberam, não tiveram palavras, tal era a gravidade daquela situação. E o que nós queremos, por que nós usamos esse texto então para falar sobre amizade? Nós sabemos, lendo o livro de Jó, que depois desses 7 dias e 7 noites, Jó começou a falar, começou a desabafar, querendo desabafar ali sobre aquela tristeza, sobre aquela condição lastimável em que ele se encontrava. E nós sabemos que os seus amigos então começaram a acusar Jó de que Jó havia pecado contra Deus. Eles entenderam que não era possível que Jó estivesse passando por aquilo tudo se ele não tivesse pecado contra Deus. Então seria uma consequência de pecados de Jó, para que ele então enfrentasse aquela situação. É claro que eles não tinham conhecimento do que nós temos lendo o livro de Jó. Nós sabemos que ali no início do próprio livro relata que Satanás compareceu na presença de Deus, e o próprio Deus tomou a iniciativa de elogiar a pessoa de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então Deus ali elenca algumas qualidades de Jó. Vamos aqui reler para relembrar. Olha só, no capítulo 1, então, nós vamos ler somente essa parte onde Deus enaltece as qualidades de Jó. Capítulo 1, verso 8, o livro de Jó diz assim: indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Glória a Deus. Então, não foi por causa de pecado de Jó que ele passou por aquilo ali. Foi uma permissão de Deus, como um desafio lançado por Satanás. Satanás é o tentador, nós sabemos disso. E ele então foi permitido a ele que tentasse Jó, causando aquelas desgraças, fazendo com que sobre a vida de Jó recaísse então aquelas coisas terríveis que humanamente seria praticamente impossível para um de nós suportar. Mas Jó recebeu de Deus graça, recebeu de Deus força, e ele passou por tudo aquilo, como nós sabemos, lendo todo o livro até o final, né? E no final ele foi abençoado, ele foi recompensado por Deus por tudo aquilo que ele havia passado, e passou sem pecar contra Deus. Ele foi aprovado, amém? Então é importante nós conhecermos a história, lendo todo o livro, mas não é o nosso objetivo para essa noite. Nós capturamos aqui, nas pesquisas que nós fizemos, alguns comentários, e nós vamos ler então esses comentários
para enfatizar no propósito que nós temos sobre a questão da amizade. Então, veja só, a dor de Jó foi vista por seus amigos, os quais foram até ele a fim de consolá-lo e animá-lo, conforme nós já lemos. Diante de um homem com tamanho sofrimento, os amigos de Jó se compadeceram, sofrendo junto com ele. Choraram, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a sua cabeça. Isso é sinal de humilhação. Então eles se humilharam ali na presença de Jó, diante de Deus, junto de Jó, e também eles se assentaram no chão, ou seja, se colocaram no mesmo nível de Jó. Esse é um aspecto muito importante, porque quando nós realmente amamos alguém, e a base, nós vamos falar mais ainda um pouco mais sobre isso, mas já introduzindo, a base de todo bom relacionamento, seja com Deus ou seja entre nós os homens, é o amor. É o verdadeiro amor que é e que deve ser o fundamento, o princípio, a base de todos os nossos relacionamentos, para que eles realmente possam ser proveitosos, para que eles possam realmente ser significativos e para que esses relacionamentos produzam bons frutos para nós e para os outros. Amém? Glória a Deus. Seguindo nos comentários, diz-nos assim: quando Jó tentou defender-se e assegurar sua retidão, esses amigos o acusaram de estar vangloriando-se. Eles achavam que Jó estava se exaltando, se vangloriando. Jó explicou que sabia que muitos homens iníquos não sofriam o tipo de punição que ele estava recebendo. Os amigos responderam, incentivando a arrepender-se para que Deus removesse suas tribulações. Essa era a visão deles. A gente já sabe que os amigos de Jó foram severos com ele. O próprio Deus reprovou as palavras de Elifaz, Bildade e Zofar. Mas uma coisa eles acertaram: quando eles souberam do que acontecerá ao seu amigo, cada um saiu do seu lugar, e os três combinaram de juntos se condoer com Jó, e acabaram de passar pela maior tragédia de que já ouviram falar. Eles se encontraram e partiram juntos para consolar o amigo. Nós já lemos sobre isso. A Bíblia diz que de longe eles veem Jó, e de tão desfigurado pelo sofrimento não pôde ser reconhecido por eles. Cada um levanta sua voz em choro, rasga suas vestes e lança pó sobre a sua cabeça, em sinal de profunda tristeza e desespero. Ele se condói no sentido mais visceral que essa palavra possa ter. A dor do outro doeu neles também. Amém? Então olha só, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Se nós quisermos ser bons amigos, nós precisamos ter bons relacionamentos, nós precisamos aprender, desenvolver e tornar isso um hábito, de nos colocar no lugar do outro, de analisarmos a condição do outro, de procurarmos saber do próprio Deus, que conhece a todos nós melhor do que ninguém, o que está se passando com aquela pessoa. E se nós não tivermos uma clareza de discernimento dado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, é melhor muitas vezes nós nem falarmos, como eles fizeram durante os 7 primeiros dias. Jó, durante aquele período de 7 dias, sentiu-se confortado, sentiu-se consolado. Eles ficaram ali junto com ele o tempo todo, durante 7 dias e 7 noites. Então aquele período de 7 dias inicial ali foi muito importante, foi muito bom, muito necessário e muito útil para Jó, para que ele recobrasse ali um mínimo de forças para suportar tamanho sofrimento. É claro que depois nós sabemos que aconteceram essas situações que nós já relatamos, que houve assim acusações contra ele que não correspondiam à realidade dos fatos. Nós precisamos entender a respeito desse aspecto que é importantíssimo para nossos bons relacionamentos, nós não julgarmos a ninguém. Se a pessoa, mesmo que a pessoa tenha pecado, nós tenhamos plena consciência de que ela pecou e de que talvez esteja sofrendo consequências do seu pecado ou dos seus pecados, ainda assim nós não devemos condenar a pessoa. Nós podemos sim e devemos
condenar o comportamento pecaminoso, o erro da pessoa. Porque é claro, por mais que nós amemos, mesmo que seja um filho em relação, um pai em relação ao filho, ou mãe em relação ao filho, e vice-versa, esposo, cônjuge, entre cônjuges, por maior que seja a intimidade e o nível de amizade, mais forte ainda, né? Porque as amizades, elas se fortalecem, quanto maior o nível de intimidade, mais deve existir uma boa amizade, uma verdadeira amizade. Então, assim, o nível de amizade, por exemplo, entre pais e filhos, entre cônjuges, deve ser entre os maiores, os melhores relacionamentos de amigos é com as pessoas mais próximas, com as quais nós temos mais intimidade, amém? E mesmo assim nós não devemos condenar a pessoa, mas a não ser a sua atitude, e para isso é claro que nós temos que buscar de Deus sabedoria, nós temos que ter tato até mesmo para tratar de um assunto dessa natureza, ou seja, apontarmos o erro para alguém no intuito, no propósito de ajudar aquela pessoa a reconhecer o seu erro, se arrepender e receber então assim o perdão de Deus, porque se for consequência de pecado, a pessoa não vai ter a sua vida abençoada, ela não vai sair do problema, não vai conseguir resolver o problema se não houver a intervenção de Deus. E para isso, se é consequência de pecado, só Deus que pode perdoar, mas é necessário o arrependimento, amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, nos diz assim a palavra do nosso Deus: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Vou repetir: pois quem conhece os pensamentos do homem ou do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside, ou seja, o meu espírito, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quem conhece melhor a mim mesmo sou eu, mais do que a qualquer pessoa que me conhece, porque muitas vezes eu não falo o que eu penso, eu não falo o que eu sinto. Então ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. Acima de mim, quem me conhece melhor do que eu, somente Deus. E assim é com todas as pessoas. Por mais que a pessoa seja sincera, transparente, quanto mais sincera, mais transparente, melhor nós conhecemos o caráter das pessoas. Mas, mesmo assim, ainda assim, ninguém vai me conhecer tanto quanto a mim, e vice-versa. Isso é com todo mundo. E melhor do que a mim mesmo, Deus me conhece, porque Ele sabe, me conhece no profundo, no íntimo, conhece até mesmo as intenções dos nossos corações, amém? Então, por isso é que também nós devemos ter essa cautela e evitar o julgamento pelo que está acontecendo com as pessoas, amém? Nós devemos sim ser instrumentos de Deus para orientar, para aconselhar, até mesmo se tivermos a direção do Espírito Santo, até mesmo para repreender. E existem níveis de autoridade para isso. Então, por exemplo, os pais já recebem do próprio Deus uma autoridade para educar, e nessa educação eles devem orientar, instruir e corrigir os seus filhos. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos enquanto eles são pequenos. A Bíblia nos diz que nós devemos instruir a criança no caminho em que ela deve andar, ou seja, de que forma que ela deve viver, e mesmo quando ela for velha, uma pessoa velha, ela não se desviará dos caminhos de Deus. Então, se nós não fizemos isso enquanto era tempo, nós, quem sabe, como eu, não era cristão quando o meu filho era pequeno, mas graças a Deus que a avó dele era, então ele já foi desde pequeno instruído nesse caminho. Então, assim, nós devemos procurar agora, mesmo depois de adultos, dar bons conselhos para os nossos filhos, e assim deve ser também entre os amigos, porque os filhos também são amigos nossos. Nós devemos ser amigos, bons amigos para eles, e vice-versa, conforme nós já dissemos. Então sempre envolve nós orientarmos, aconselharmos, repreendermos, corrigirmos. Tudo isso faz parte de um bom relacionamento de amizade. Não existe uma verdadeira amizade, em primeiro lugar, se não for fundamentada no verdadeiro amor, que é o amor do tipo de Deus.
E também não vai existir uma boa amizade se não houver sinceridade. Se eu vejo, por exemplo, um amigo que está passando por uma situação e eu sei do que está se passando e eu me calo, eu não falo com esse amigo ou com essa amiga, não dou um conselho, não oriento, não chamo atenção, eu não estou sendo um bom amigo. Eu não estou sendo um bom amigo, por mais que às vezes as pessoas acham que elas parece que ficam com medo da reação do outro, pensando que o outro vai deixar de amá-la. Esse é um tipo de postura egoísta. Eu nunca devo pensar em mim mesmo em primeiro lugar. Por mais que seja difícil isso em muitas situações, nós não devemos nos colocar como a pessoa mais importante, porque isso nos leva a ter atitudes egoístas. Isso não significa que eu não deva cuidar de mim mesmo, da minha vida, especialmente do meu relacionamento com Deus, e fazer o possível para cultivar bons relacionamentos com as pessoas, no que depender de mim, e assim todos nós devemos ter essa mesma postura. Mas quando eu no dia a dia, nas situações, nas circunstâncias, quando eu for me relacionar com as pessoas, eu não posso ter a expectativa e criar a esperança e ter essa expectativa de que a pessoa irá corresponder aos meus anseios, aquilo que eu gostaria. Eu preciso, para viver bem, para me realizar como cristão, eu preciso servir em primeiro lugar a Deus, e eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Se eu sei que a pessoa está com fome, eu, antes de me alimentar, eu vou oferecer a comida para ela. Já viram essas famílias que se reúnem para comer e não receberam uma boa educação? Parece que ali está uma briga, na hora de servir a comida. Cada um quer ir primeiro e cada um quer escolher as melhores partes e põe muita comida no prato e corre o risco de muitas vezes não sobrar para alguém. É uma coisa simples, é um exemplo simples que eu estou dando, mas ilustra o que eu estou falando. Então nós precisamos aprender a nos relacionarmos para termos boas amizades, com base no amor verdadeiro, que é o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Esse amor, ele é conceituado, Deus nos ensina como que deve ser esse amor em várias passagens bíblicas, mas nós gostamos sempre de ter como referência o que está em 1 Coríntios 13, esse ensinamento do apóstolo Paulo para nós, que demonstra muito bem como deve ser o amor verdadeiro. Olha, nós vamos ler aqui no 1 Coríntios 13, os versos de 4 a 8, depois vamos pular para o 13. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra. 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente. Olha só, não age egoisticamente. Pensar em primeiro lugar em si mesmo, querer satisfazer em primeiro lugar a si mesmo. O verdadeiro amor não age assim. Não se enfurece facilmente. Não é que nunca vai se enfurecer. Não se enfurece sem motivo, sem uma razão justa. Não age, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Ou seja, o verdadeiro amor envolve a pessoa ser perdoadora. Eu posso ficar na hora, ficar contrariado, ficar aborrecido, ficar magoado, ficar irritado, mas eu preciso perdoar a pessoa que provocou tais reações em mim. Amém? O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. A injustiça é incompatível com a verdade. Se nós conhecemos a verdade como ela realmente é, da parte de Deus,
em cada situação. Primeiro nós precisamos conhecer a teoria, a Bíblia, que está na Bíblia, e depois nós precisamos aprender com a orientação do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, com entendimento, com discernimento, com iluminação, com a sabedoria trazida por Deus para nós pelo seu Espírito. Nós precisamos aprender a colocar em prática em cada situação, em cada circunstância, tudo isso que nós aprendemos de Deus. Então nós, se conhecemos o caráter de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, quando nós formos lidar com qualquer situação, nós temos que ter isso como base da verdade. Em que o verdadeiro amor se baseia? No amor do tipo de Deus, o amor do tipo de Deus por nós, que foi um amor também sacrificial. Deus enviou o seu Filho lá da glória para vir sofrer, padecer e morrer no nosso lugar. Pensa que Deus, como Pai, não sofreu também junto com o seu Filho? É claro que sofreu, mas mesmo assim Ele não reteve, Ele permitiu, Ele consentiu, por mais que Ele soubesse antecipadamente o que iria acontecer, mas era necessário, por amor a nós. E essa é a maior prova de amor que alguém pode dar, que o próprio Deus já nos deu através do sacrifício do Senhor Jesus. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí quando fala tudo, né, é tudo mesmo, não é alguma coisa. Tudo sofre. Então estava lá Jó naquela condição, sofrendo. Ele deixou de amar a Deus? Não, ele não deixou. Tudo crê. Ele deixou de crer em Deus? Não deixou de crer em Deus. Tudo espera. Ele perdeu a esperança? Quase, mas não chegou a perder. Tudo suporta. Ele suportou. Por mais difícil, por mais penoso que foi. Ele fez questionamentos a Deus? Fez. Ele fez cerca de 70 perguntas para Deus, conforme relata o livro. E depois, no final, Deus deu algumas respostas para ele, para fazê-lo pensar, refletir e chegar às suas próprias conclusões. Então, no final, qual foi o entendimento? O que Deus mostrou para Jó? Levou Jó a chegar à seguinte conclusão: eu antes te conhecia só de ouvir falar, eis que agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu agora estou contemplando verdadeiramente quem é o Senhor. Agora o Senhor se tornou um ser real para mim, que eu realmente, verdadeiramente conheço. Então, a partir daquilo ali, Jó teve uma aproximação maior de Deus. Houve um relacionamento de profunda intimidade entre Jó e Deus. Jó passou a conhecer a Deus intimamente. Essa garganta aqui, com esse tempo seco, de vez em quando ainda falha. E foi então a partir disso, daqueles fatos, que Jó subiu de nível, ele se elevou espiritualmente, chegando mais próximo de Deus, e foi muitíssimo abençoado, recompensado depois por tudo que ele passou, por tudo que ele suportou, por tudo que ele sofreu. 8. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. O amor jamais morre, o verdadeiro amor jamais morre. A pessoa que nós amamos, ela pode morrer, mas o nosso amor por ela continua, amém? Quando nós amamos alguém de verdade, esse amor nunca acaba. É engraçado, né, que tem pessoas que usam esse tipo de argumento para se separar, os casais. Não, o amor acabou. Que mentira, né? Então não existia amor, existia paixão, existia algum interesse carnal, alguma outra coisa qualquer, mas não era amor, porque o verdadeiro amor nunca acaba, jamais morre, amém? Verso 13: sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor.
A Bíblia nos deixa bem claro que Deus é amor, ou seja, Deus, tudo que Deus faz, todas as vezes que Ele faz alguma coisa, no agir de Deus, no mover de Deus, Ele faz tudo movido por amor, porque o amor é parte essencial de Deus, está intrinsecamente ligado ao caráter de Deus, à pessoa de Deus. Deus nunca deixa de amar alguém de nós, mesmo quando Ele precisa nos corrigir, mesmo quando Ele precisa nos punir. Pensa que Deus deixou de amar a Jó ali naquela situação? Não. E mesmo quando a pessoa peca muito, se ela se arrepender, ela encontra a misericórdia de Deus. Se ela reconhece, ela recebe o perdão de Deus. E a Bíblia nos diz que a quem muito amou, muito perdoou. Ou seja, nós fomos perdoados por Deus, porque se hoje nós ainda eventualmente pecamos, depois da nossa conversão, depois de um crescimento espiritual, depois de um aprendizado, depois de mudança no nosso caráter, nós ainda eventualmente pecamos. Imagina antes, quando nós éramos inimigos de Deus, uns mais, outros menos, uns pecados menos graves, outros pecados gravíssimos, mas todos nós éramos inimigos de Deus antes de nos reconciliarmos com Deus, através do Senhor Jesus, de o Senhor Jesus nos receber como seu Senhor e Salvador, amém? Então nós fomos muito e somos muito perdoados por Deus, é prova do amor de Deus, glória a Deus. Jesus é a demonstração mais linda e perfeita de uma amizade verdadeira. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. Sem a reconciliação, através de Jesus, ninguém consegue ser amigo de Deus. Muito pelo contrário, o pecado faz separação entre nós e Deus. Se você está separado de alguém, você não é amigo da pessoa. Se você é amigo de alguém e também de Deus, você precisa estar ligado à pessoa, unido à pessoa, ter convivência com a pessoa, amém? Compartilhar, caminhar juntos. É claro que existem vários níveis de relacionamento de amizade, mas mesmo aquelas pessoas que são nossas amigas e que nós não convivemos no dia a dia, mas mesmo assim, para manter uma boa amizade, nós precisamos ter convivência com a pessoa. Pode ser de vez em quando, mas não pode ser uma vez na vida, outra na morte, senão isso não é amizade, amém? Se não dá para encontrar sempre, comunica. Antes os meios de comunicação eram muito menores, hoje é muito fácil, né? Nós temos tantos meios de comunicação, talvez um dos mais usados seja o WhatsApp, mas tem outros também. E então nós podemos manter um bom relacionamento de amizade com as pessoas, se nós assim quisermos. Então, vamos reler aqui. Jesus é a demonstração mais linda e perfeita de uma amizade verdadeira. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. O pecado já não separa quem é salvo da amizade com Deus. Isso significa que podemos ter um relacionamento de verdadeira intimidade, união e amor com Deus. Que privilégio! Não existe privilégio maior do que nós sermos amigos de Deus nos considerarmos amigos. E agora nós precisamos verificar na Bíblia quais são as condições, as principais condições para que Deus nos considere seu amigo, amém? Vamos ver aqui o que Jesus falou sobre isso. Está lá em João, vamos localizar aqui, João, no capítulo 15, nós vamos ler dos versos 13, 14 e 15. João, capítulo 15, versos 13, 14 e 15. Diz assim o nosso Deus na sua palavra: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É o que Jesus fez por nós.
Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. É Jesus falando para mim e para você. Não é uma palavra específica lá para os discípulos de Jesus ou os apóstolos, não. É para nós, amém? É para mim, é para você. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então eu preciso me empenhar, me esforçar, me dedicar para praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor nos manda em sua palavra, nos ensina e nos manda fazer, ou seja, obedecer, mas por amor, amém? 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Então é isso. Jesus realmente teve um elevado grau de amizade, de intimidade com os seus discípulos naqueles 3 anos e meio aproximadamente de convivência, e ele transmitiu, ele compartilhou tudo que o Pai passou para ele repassar para os seus discípulos, ele compartilhou. Então é isso que o que deve ser o nosso propósito. Se nós queremos ser amigos das pessoas, nós devemos compartilhar com elas tudo aquilo que nós temos aprendido de Deus. É o mais importante para mim, para você, para todos nós, é aprendermos a viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Não é da maneira como eu penso, como eu tenho vontade, como que me dá prazer. Eu posso ter prazer, um verdadeiro prazer, que vem para o meu espírito, vivendo da maneira que agrada a Deus. E o melhor, essa é um verdadeiro prazer, é uma verdadeira realização, uma verdadeira satisfação. Porque essas coisas, quando nós agimos imbuídos nesse propósito, com esse intuito, nós não vamos nos entristecer depois. Porque o prazer da carne, ele dá prazer realmente, mas é um prazer passageiro. Enquanto você está ali satisfazendo a sua vontade carnal, você está tendo aquele prazer. Depois que passa, acabou. Não fica nada de bom. Na maioria das vezes fica algo ruim, um arrependimento, o remorso e as consequências, porque houve pecado, então traz consequências negativas para nós, se nós assim fizermos. Então, quando nós procuramos viver agradando a Deus, nós somos abençoados por Ele, em todos os sentidos. Vamos ler aqui alguns versículos agora para dar ênfase nas verdadeiras amizades, nas características que devem marcar as boas amizades. Provérbios 17 diz-nos assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O amigo ama de vez em quando? Não, em todos os momentos, não importa o momento. A verdadeira amizade o nosso interesse é de ver a pessoa bem, é de fazer o possível para contribuir para que a pessoa viva bem, esteja bem. E na hora da adversidade, nós nos colocamos como um irmão de sangue, um irmão carnal, ou seja, aquela pessoa que está próximo, assim como os amigos de Jó fizeram, foram até ele, se compadeceram dele, foram lá para chorar com ele, para consolar a Jó. Amém? Então é isso. Se nós sabemos que a pessoa está passando por um problema, seja de saúde, até financeiro, nós vamos ajudar na medida do possível. Lógico que tudo que nós vamos fazer, nós devemos ter a direção de Deus, a orientação do próprio Deus, conforme nós já dissemos, pelo Espírito de Deus. Eclesiastes 4:12 diz-nos assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Glória a Deus. Então, esses amigos, os bons amigos, eles gostam de estar juntos e eles defendem um ao outro. São pessoas que, como se diz, é para o que deve, é claro que não é para fazer bobagem, mas
Vamos batalhar, ajudar. Eu estou enfermo, eu vou orar por você. O que mais que eu posso fazer para te ajudar? A oração é a principal bênção que nós podemos oferecer para alguém, porque nada melhor do que Deus, ninguém melhor do que Deus para abençoar, para ajudar a pessoa a superar aquela situação difícil que ela está passando, seja por uma enfermidade, se está tendo problema no relacionamento, no casamento, enfim, qualquer área. Nós devemos interceder uns pelos outros, orar para que Deus intervenha, para que Deus mude a situação. Se a pessoa também ela está no erro, para que ela reconheça o seu erro e se arrependa. Enfim, aí nós precisamos orar, pedir ao próprio Deus que nos dê o discernimento, nos dê sabedoria para sabermos orar como convém, com a ajuda do Espírito Santo. Em Romanos 12:10, Romanos capítulo 12, verso 10, nos diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós falávamos no início. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É muito importante nós entendermos isso. Nem nós não vamos aprofundar muito nisso, já falamos alguma coisa, em outra oportunidade nós vamos aprofundar mais nesse aspecto. Em Provérbios 27, versos 5 e 6, diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então aquela pessoa que é fingida, nossa, meu amiguinho, minha amiguinha, e fica naquela rasgação de seda, muitas vezes é um fingimento, uma falsidade, não tem sinceridade, não é leal. Melhor é a repreensão feita abertamente, ou seja, com sinceridade, do que um amor oculto. Um amor também que não se manifesta, que não se expressa verdadeiramente como deve ser, com base na verdade, também não corresponde a um verdadeiro amor. Em Provérbios, ainda agora no capítulo 27 ainda, mas no verso 10 nos diz assim: não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então, se eu sou irmão, eu sou parente, ou se sou amigo, mas eu estou longe na hora da necessidade, na hora da adversidade, não vou fazer a não ser orando, e talvez não possa estar presente por algum impedimento, distância, situação geográfica, etc. Mas se eu tiver condições de me aproximar da pessoa na hora da adversidade, eu preciso da minha parte fazer o possível para isso, para expressar a minha amizade, para me compadecer da pessoa, para consolar a pessoa, para orar com a pessoa, para orar por ela e orar com ela, junto com ela. Vamos orar aqui para Deus mudar essa situação. Amém? Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Cuidado com a língua, né, irmãos? Tiago, especialmente Tiago, traz um ensinamento muito maravilhoso para nós sobre a língua. Ele fala que a língua, compara a língua como um leme de um navio. Quem controla a língua, controla um grande navio. Ou seja, eu preciso reter muito a minha língua dentro da boca, ao invés de falar precipitadamente, para não falar o que eu não devo falar sem pensar. Nós já falamos sobre isso, comentamos sobre isso em outras mensagens. Nós devemos contar até 10 ou até 100 ou até 1000, muitas vezes, antes de falar alguma coisa imprópria, porque a palavra é como uma flecha, né? Lançada, depois que a flecha vai, ela não volta mais. Então, se eu lancei uma palavra, ela não tem como mais recolhê-la. Ela vai produzir efeitos, seja para abençoar ou seja para amaldiçoar. Das nossas bocas procedem bênçãos e maldições. Então precisamos cuidar muito em relação ao que nós falamos. Amém? Glória a Deus. Então nós já estamos caminhando para terminar, para concluir a mensagem dessa noite.
Nós vamos ler aqui mais alguns comentários. A verdadeira amizade é marcada pela lealdade, apoio mútuo e companheirismo. Amigos verdadeiros são honestos e capazes de oferecer compreensão construtiva quando necessário. Eles têm empatia, ou seja, se coloca no lugar do outro, alegrando-se com nossas vitórias e chorando conosco nas derrotas. Glória a Deus. Além disso, a Bíblia nos encoraja a perdoar e buscar a reconciliação, fortalecendo ainda mais os laços de amizade. Essas lições nos lembram a importância de cultivar relacionamentos genuínos e solidários, trazendo alegria e conforto em nossas vidas. É muito importante nós termos amigos. Nós temos amigos da família, como nós já dizíamos que são os mais próximos, e fazer o possível, mesmo independente se a pessoa está correspondendo, nós devemos sempre lançar boas sementes. Alguma semente vai cair em boa terra e vai frutificar. E quando nós fazemos o bem, independente se a pessoa vai corresponder ou não, reconhecer ou não, pode estar certo que Deus vai nos recompensar. E Ele sabe nos recompensar muito bem. Glória a Deus. Um bom amigo é aquele que mesmo na miséria não nos abandona. Então a pessoa que é amigo só enquanto está tudo bem, você está numa condição boa, você está chamando a pessoa para comer um churrasco, pagar uma pizza, não lembra de você, a não ser que ela esteja sendo beneficiada de alguma forma. Essa pessoa, na maioria das vezes, não é um bom amigo. Na grande maioria das vezes, não é um bom amigo. Você vai saber se a pessoa é amiga sua mesmo na hora que você passar por um perrengue, por uma necessidade. Aí você vai ver quem é seu verdadeiro amigo, como que vai ser a postura da pessoa, o comportamento da pessoa. Aquele que em momentos de dor e dificuldade se aproxima, conforta e acalma. Sobretudo é a pessoa que prova que não há condições para amar. É claro que tem condições para amar, mas aqui é o sentido